Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo e minha amiga. Mais uma vez, estamos aqui, diretamente aqui do nosso estúdio, onde levamos a palavra de Deus, né? Quero já agradecer a você que tem se inscrevido, louvado seja Deus, certo? Você que tem nos ajudado, né? Compartilhado nossas pregações, né? E se você também quiser contribuir, o QR Code vai ficar sempre aí do ladinho da tela, certo? Às vezes fica por alguns minutos e vai desaparecer. Mas se você sentir no coração de contribuir, é só você voltar ao vídeo. Tem vídeo que o QR Code fica direto, agora tem vídeo que vai ficar em torno de uns 5 minutinhos na tela, que dá para você já ir pegando seu celular e contribuindo, certo? Hoje nós vamos estar pregando uma palavra falando sobre, louvado seja Deus, sobre as armaduras, né? Sobre jejum. Hoje nós vamos falar sobre jejum. Louvado seja Deus, certo? Então você fala, irmão Orlando, mas o que é jejum? Certo? E a gente hoje vamos descobrir um pouquinho, falar um pouquinho sobre jejum na vida espiritual. E vou também falar de uma maneira que você, minha amiga, meu amigo, que você talvez não é evangélico, ou você está caminhando agora, ou está pensando de começar a caminhar, você também vai entender, certo? Louvado seja Deus. Então, estamos aqui para poder estar levando uma palavra que você venha entender, né? Louvado seja Deus. Às vezes você procura, irmão Orlando, o irmão é pastor? Não, irmão, eu não sou pastor. Até, porém, pastor tem que ter ovelhas para apacentar. Porque a palavra de Deus não tem o significado pastor dentro da palavra de Deus, certo? A palavra de Deus veio surgir, o povo pegou essa coisa sobre pastor, devido ali quando Samuel vai ungir a Davi como rei, né? Um dos filhos de Jessé, certo? E aí, então, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, e lá Jessé começou a apresentar seus filhos, é esse, não é, é esse, não é. Apresentou seus 7 filhos. Quando chegou no 8º filho, Samuel procurou se ele tinha. Vamos dar uma olhada aqui para entender melhor, para a gente não ficar na palavra. Então eu quero que você entenda essa palavra, louvado seja Deus, certo? Aqui é só um ênfase, viu? Não deixe de assistir a mensagem que hoje eu vou pregar é, sobre jejum, você jejuar, para poder fazer jejum, aí nós vamos entender um pouco. Aqui é só um ênfase para você explicar, que às vezes a pessoa pensa, irmão, você é pastor? Eu ainda não sou pastor, porque eu não tenho um rebanho para estar pastorando. A palavra pastor vem sobre quem tem um rebanho. Então, você, para ser, se a pessoa tiver um credencial e ele não tiver uma ovelha para apacentar, então ele não está exercendo o cargo de pastor, certo? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala, aqui em 1 Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 16, do verso, vamos lá para ver, 1 Samuel, capítulo, verso 13, né? Louvado seja Deus. É verso 13. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, né? Só mesmo para a gente ter para você saber o significado, né? Porque hoje em dia as pessoas falam, porque não tem unção de pastor. Tem hoje em dia as igrejas ungem, certo? Isso é uma coisa assim ministerial que é válido. Tudo que é na concordância dentro do meio espiritual com a liderança é válido. Mas a Bíblia vem a nos falar sobre, aqui vamos ver. Aqui diz assim, no verso, eu vou ler o verso 12 e o verso 13 para a gente entender. Depois a gente vai lá para o livro de 1 Timóteo. Primeiro, depois a gente vai para 1 a Timóteo. É isso mesmo, 1 Timóteo. E nós vamos ver mais sobre pessoa que tem liderança de igreja, né? Aqui diz assim, 1 Samuel capítulo 16, verso 12 e 13. Né? Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença.
E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então, foi esse que, quando Deus, a história está tudo aqui, se você for ler aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1, você vai entender o que eu quero dizer, certo? Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Louvado seja Deus. Tá aí. Então, não é que Davi foi ungido a pastor, não. Davi foi ungido a rei. Rei de Israel, né? Por Deus, um rei levantado por Deus. Então daí o povo pegou esse negócio de ungir pastor. Foi daí que surgiu. A Bíblia não fala nada sobre unção de pastor. Agora a Bíblia vai falar sobre o diácono e os presbíteros, certo? Aí sim, vamos lá agora para primeiro a Timóteo. Vamos lá. Vamos ver o que diz primeiro a Timóteo. Primeiro a Timóteo, deixa eu ver. Primeiro a Timóteo também. Primeira 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Vamos lá. 1 Timóteo, né, verso 13, certo? Diz assim no verso 13. Porque os que se virem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muito confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, aqui é o apóstolo Paulo instituindo Timóteo, né? Aqui fala sobre, se você for ver aí em 1 Timóteo, capítulo 3, adiante vai falar sobre os diáconos e os presbíteros, né? Então são dois cargos muito importantíssimos. E diácono ainda diz mais, porque o diácono aqui fala assim, porque os que se virem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Tá aí. Então, meus queridos e amados irmãos, eu ainda não sou pastor porque não estou liderando, ainda não tenho um ministério, mas brevemente, em nome de Jesus, eu tenho esse chamado e vou dar continuidade, fazer a obra de Deus, certo? Hoje eu sou diácono, tenho aqui um certificado, esse é meu certificado como diácono, certo? Tá pegando bem? Não precisa mexer não, é só para um ênfase, certo? Aqui é uma certidão, certo? Tá pegando o nome? Uma certidão, certo? É minha certidão de diácono, que foi lá da igreja Assembleia de Deus, Ministério Brasil, em Campinas, lá no estado de São Paulo, certo? Lá eu comecei a estudar já há algum tempo, né? Para você ter uma noção, já tem aí, deixa eu ver aqui, eu recebi aqui essa certidão foi em 2014, tá vendo? 2014 eu recebi essa, tá aparecendo? Em 2014, certo? Então é isso aí. E aqui tem tudo né, do pastor, assinatura certinho, uma igreja bastante conhecida, o pastor Samuel Ferreira de Assis, que fica lá no estado de São Paulo, no interior, lá na cidade de Campinas. Louvado seja Deus. Então, tá aí, né? Porque os que se virem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele instituindo os diáconos e os presbíteros. Então, a unção de pastor, os homens pegou por aí, irmão. Não é que Davi foi ungido a pastor, não. Davi era um pastor de ovelha, ele estava no campo. Então, Samuel manda
que Jessé mandasse chamar Davi para ungir como rei, certo? Mas tudo bem. Todos nós que você tem seu ministério que pastoreia, você é um pastor, certo? Então, independente de você ter se você ter, vamos supor assim, a teologia como alguma documentação, mas se você ser uma pessoa que maneja bem a palavra de Deus, meu irmão, certo? O que a gente vê hoje em dia tem pessoas que têm, não desmerecendo, né? Tem muitas pessoas que têm muitos estudos, mas muitas vezes, se você procurar mesmo para algum pastor aí, eu duvido. O que é uma Santa Ceia da Misericórdia? Ninguém não sabe. Poucos sabem. Eu acho que aqui eu nunca vi ninguém falando. Eu já estudei, eu sei que nós tinha curiosidade de buscar no joelho a igreja até hoje, onde eu comecei, graças a Deus, né? Mas, pois bem, vamos lá para a palavra? Agora nós vamos entrar na palavra sobre as armaduras de Deus. A Bíblia fala assim, irmãos, aqui em Efésios capítulo 6, verso 10. Agora eu vou entrar na palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 10, né? Louvado seja Deus. Diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas cilada do diabo. Certo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, né, desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né, que é os espíritos malignos que fica sobrevoando acima de nós. Nós sabemos que o espírito maligno está, né, nas ondas celestiais do céu, né? Louvado seja Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório e ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Aí então, louvado seja Deus, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, né? Louvado seja Deus, aqui dos Efésios, louvado seja Deus. Então, o que é revestir de toda a armadura de Deus? No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é revestido de toda a armadura de Deus? O crente, para ele se revestir da armadura de Deus, ele precisa de estar jejuando, certo? Irmão, para que serve o jejum? O jejum é para você ser examinado. Para você, meu amigo e minha amiga, que talvez não sabe, quando você vai ao médico falando materialmente, o médico pede que faça um jejum para aquele exame ser coletado.
certo? Um exame ser coletado para que as pessoas, que o médico possa descobrir a doença, né? E o jejum, um jejum se torna em torno de 8 a 12 horas, certo? A pessoa que faz um jejum, falar que faz jejum 1 hora, não tem jejum de 1 hora, certo? Trazendo para a vida espiritual, como também material. Apesar que hoje a tecnologia, muitas vezes, tem hora que não precisa nem mais de estar fazendo muito jejum, que já tem algum aqui, mas os médicos sempre pedem jejum, certo? Já tem algum, então a ciência se multiplica, então muitas vezes, em qualquer pouco tempo de jejum, o médico já descobre. Na presença de Deus também, não é diferente. Irmão Orlando, eu não consigo fazer 8, 12 horas, certo? Meu irmão, que existe dois tipos, existe o jejum e existe a consagração. Tem diferença entre jejum e a consagração? Tem. Qual a diferença? A consagração é você levantar pela manhã, consagrou a Deus ali 1 hora de relógio, é seu café da manhã, espiritualmente falando. Você faz uma oração, canta um louvor ali, medita na palavra 1 hora da manhã, em jejum. Se todo dia você fazer isso, chama consagração. É diferente de um jejum. A consagração, o tempo é pouco. Você faz 1 hora e meia de consagração, 1 hora e meia já é uma consagração, certo? Agora o jejum é de 8 horas, 12 horas e tem gente que faz até mais. A gente não aconselha você que toma remédios assim, que não pode ficar sem se alimentar, fazer jejum muito tempo, certo? Fazer jejum muito tempo, porque pode ocasionar aí um problema, e não é isso que Deus quer. Irmão, eu não posso fazer um jejum, Deus vai receber você o tanto de tempo que você puder. 1 hora Deus pode transformar no tempo que Ele quiser, né? É tanto que a Bíblia fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Então, mas se a gente pode fazer, meu irmão, no ano, tirar um dia, fazer sei lá quantas vezes por ano, pelo menos umas quatro vezes no ano, ou mais um pouquinho, se você puder fazer um jejum, é bom para fortalecer a sua fé, certo? É como eu estou te falando, você, o que significa o jejum, e você vai fazer o jejum, certo? E as outras coisas? Jejum, você vai tomar o remédio espiritual falando. Qual é o remédio espiritual? É a Santa Ceia do Senhor. Esse é o remédio espiritual, que você vai tomar o vinho e comer o pão. Esse é o remédio espiritual. O médico, quando ele pede um jejum, você faz o jejum, faz uns exames e o médico vai passar o remédio. Vai ou não vai? Vai passar um remédio. A igreja, trazendo para a vida espiritual, você faz seu jejum, consagração e sempre tomando um remédio, que é participar do corpo de Jesus, que é o vinho e o pão. Esse é o remédio espiritual, para que nós possamos estar firmes. E se você não fazer isso pelo menos umas 2 vezes no ano, umas 4 vezes no ano, jejum. Porque às vezes a pessoa, se facilitar, a pessoa esquece. Entra ano e sai ano, ele não faz nenhum jejum. E aí fica difícil. Muitas vezes as tempestades, as turbulências da vida. Por isso que o apóstolo Paulo ele chega a escrever: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, a armadura de Deus é o quê? A palavra. O crente que busca, ele busca ler um versículo da palavra de Deus. Você que está caminhando, busca por dia ler um versículo, né? Então, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. O diabo ele fica lançando cilada a todo momento, né? E muitas vezes, se você não fizer isso em nenhum tempo da sua vida, muitas pessoas têm parado, têm caído em desastre, muita crente com a vida derrotada. Muitas vezes é porque, irmão, quando você busca a Deus, você faz jejum e oração, no dia que você
pensa que está fraco, aí você está forte, porque você se alimentou antes. Você se alimentou antes. Então, quando você puder, faz. Porque no dia que você não puder, você está alimentado. Você vai conseguir romper as barreiras, porque você está alimentado, certo? Então, diz mais, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, né? Contra as potestades, né? Que são são muitos demônios, né? Potestades de demônio são milhares, né? Potestade é como um enxame de abelha, né? Aquilo é um enxame. Então, por isso que teve, teve um tempo que Jesus chegou a procurar, louvado seja Deus, um demônio, né? Como que era o nome dele, ele falava que ele era, não tinha nome, que são legiões, então é vários demônios. Então, é, potestade contra os príncipes das trevas deste século, né? Nas maldades nos lugares celestiais, né? Louvado seja Deus. Então tá aí. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, né? Louvado seja Deus, contra as hortes espirituais da maldade. O que é as hortes espirituais da maldade? Né? As hortes espirituais da maldade, irmão, porque quando nós oramos para que Deus abençoe a vida de uma pessoa, e as hortes espiritual da maldade é os espíritos, aquelas pessoas que fazem coisas espiritualmente para atingir, ver o fracasso do outro. Por isso que a igreja está sempre orando. Eu agradeço a Deus por você que não é evangélico, mas tem nos abraçado, por onde nós passamos para fazer nossas entrevistas, também assistido nossas pregações. Que Deus abençoe você. Vamos estar orando por você, certo? Louvado seja Deus. Portanto, tomando, aqui no verso 13 de Efésios capítulo 6, diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Então, depois que você fazer tudo isso, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, quando a gente jejua, quando a gente se consagra, quando você tem esforço de ensaiar um louvor da harpa para louvar na igreja, tudo isso aí coopera para a obra de Deus, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs e minhas amigas em Cristo Jesus, certo? Então, tudo isso aí coopera. Talvez você que está começando agora, não se preocupe, você vai chegar um dia, você vai entender o que eu estou falando. Continua buscando, conversando com quem sabe um pouquinho, a gente que conhece um pouquinho vai explicando para aqueles que não sabem. A palavra de Deus, irmãos, não é aquela coisa de sete cabeças, que nem muitos. É, porque hoje em dia, se pessoas, mas às vezes não dá nada quando vê uma pessoa pregar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é tão simples. A Bíblia chega a nos dizer que o crente tem que ser como sal e luz do mundo, fazer a diferença. Por que como sal? Uma comida ela pode ter todos os temperos maravilhosos. Se ela não tiver o sal, ela não tem tempero nenhum. A pessoa só lembra do sal na hora de temperar a comida, certo? Você não vê propaganda de sal, porque não tem, porque o sal é algo barato, então não tem infração. Sal, não, graças a Deus por isso, que é as coisas que nós precisamos. E a luz, aonde chega, você pode estar um breu que chega. Se você acender uma vela ali, na mesma hora você enxerga alguma coisa. Pouco mais está escuro, a luz chega e ilumina, certo? Então é a diferença. Então Deus trabalha nas coisas simples. Deus é um Deus que quer, por ele ter toda a riqueza, todo o universo é dele, tudo é dele, a glória é para ele. Nós é tudo dele. Mesmo assim, Deus é um Deus bondoso, um Deus cauteloso, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, como diz lá em Tiago, capítulo 4. Ele é um Deus longânimo. O que é longânimo? Ele dá tempo você se arrepender, você retornar para a casa do Senhor. Certo, meus irmãos? Então, é desse jeito. Louvado seja Deus.
Que Deus possa estar abençoando você. Hoje expliquei um pouquinho sobre jejum. Eu creio que deu para você entender um pouquinho. Você pega a sua Bíblia em casa, lê, né? Se inscreve aí no nosso canal. Bastante, mas é bastante mesmo. Peço a você que gostou dessa palavra, envia para os seus amigos, compartilha, certo? E nos dá essa força para o evangelho do Senhor expandir. Louvado seja Deus na simplicidade, certo? E eu vou estar sempre orando por cada um de vocês que está aí, que já se inscreveram, que estão compartilhando, certo? Nós vamos estar fazendo várias matérias, mas também a palavra de Deus vai ser sempre pregada aqui, meu irmão, certo? Sempre. Eu vou estar trazendo pessoas também para trazer uma mensagem diferente. Você, levita, você que prega também a palavra de Deus, né? É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que sempre está aí na tela, viu? Entrar em contato, pode marcar que nós marcamos. E é um prazer receber você aqui. Se você quer trazer uma palavra de Deus, uma mensagem, seja bem-vindo. Louvado seja Deus. Você que louva também, seja bem-vindo também no momento do louvor. Louvado seja Deus, nós estamos começando essa obra e eu preciso de você. Coopera, irmão. Nos ajuda. Oferta. Eu não peço muito dinheiro a ninguém. Eu quero começar um evangelho diferente. Louvado seja Deus, certo? Talvez você... Eu não vou pedir se você ganhar 10 mil que você vai me dar 1.000, sei lá. Não, você contribuindo de coração aquilo que você puder, Deus vai te abençoar e nós vamos estar orando. Então, né? A gente não estamos também para falar de pastor, nossos amigos, não prego. Você pode ficar tranquilo. Não vou na igreja de ninguém falar do jeito que o irmão deve fazer, que deve trabalhar, não. Cada um dá conta daquilo que Deus colocou chamado. Nós estamos aqui para cooperar, ser amigos na obra de Deus, certo? Então, louvado seja Deus, que Deus possa estar abençoando você. E eu vou orar por você agora, neste momento. Louvado seja Deus, que Deus abençoe você que vai nos assistir dos hospitais, da onde for, certo? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui essa palavra, meu Deus amado, neste dia. Senhor. Abençoa nossos inscritos desse canal. Abençoa essa obra, Pai, vai repreendendo toda a fúria do diabo. Todo aquele que se levantar, meu Deus, for para querer atrapalhar esse trabalho, meu Deus, coloca as tuas mãos que ele cai por terra. Não deixe enxergar, Pai. O diabo aqui não é para atrever, não, Senhor. Meu Deus, essa obra vai pertencer ao Senhor, um evangelho diferente, simples, mas que Deus é de colocar as tuas mãos poderosas e abençoar em nome de Jesus. Então, tá aí, meu irmão, a palavra. Vamos agora para o momento do louvor. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com sua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente,
fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como nos tempos antigos, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som.